Boa tarde, meu nome é João Luiz, eu sou especialista técnico da construção civil aqui no DR Ceará e vou passar para vocês um pouco do que foi tratado no Comitê da Construção Civil Edificações, ok? Compartilhar aqui a tela. Pronto. O itinerário da Construção Civil Edificações, ele foi feito em 2016, certo? O término aproximado em agosto de 2016. Na época tivemos a participação, né, dos DRs do Goiás, com o Cleiton, o DR de Minas Gerais, com a Cláudia, o Senai de São Paulo, com o Márcio, Pernambuco, com a Renata Kelly, a Bahia, com o Sérgio, e o Rio de Janeiro, com o Francisco. Esse grupo trabalhou em 10 qualificações profissionais e uma habilitação técnica. A graduação tecnológica que consta no itinerário foi trabalhada também com a participação do DR do Paraná. A diferença do itinerário da construção civil e edificações na versão anterior, que era a V3, para essa nova versão, que foi feita em 2016, em termos das qualificações, foi a inserção do curso de mestre de obras, que a gente considera uma requalificação, já que o profissional deveria, né, ter como requisito de acesso para fazer esse curso, já ser qualificado em alguma das outras ocupações. Houve também a alteração na nomenclatura somente do pedreiro, que antigamente era pedreiro de acabamento, passou a ser o pedreiro de revestimento, e teve o tecnólogo em controle de obras, né, a inserção de uma graduação tecnológica. Num resumo geral, nós temos 10 qualificações profissionais, uma habilitação técnica e uma graduação tecnológica. Também nesse itinerário, né, que foi lançado em 2016, já houve a indicação de vários aperfeiçoamentos, num total de 24, sejam eles aperfeiçoamentos por si só ou especializações técnicas, certo? Cada uma delas, cada um desses aperfeiçoamentos já está vinculado a alguma das qualificações ou da habilitação técnica, certo? Vocês podem ver lá no itinerário que sempre na indicação lá do plano de curso do aperfeiçoamento há uma capacidade técnica que está sendo aperfeiçoada de uma qualificação ou mesmo o desenvolvimento de uma nova unidade de competência, no caso da especialização técnica, para a habilitação técnica. E aqui nesse infográfico aqui dá para ter uma visão bem geral de como está montado o itinerário. Então, temos um módulo básico comum, certo? A todas as qualificações. Essa ideia do módulo básico já foi pensando que o aluno possa seguir uma trilha formativa, onde ele faça um curso de qualificação, depois possa fazer algum aproveitamento para uma habilitação técnica, e que também da habilitação técnica possa ter algum aproveitamento para a graduação tecnológica. Então, esse módulo básico, ele tem 72 horas, certo? Com disciplinas comuns, unidades curriculares comuns a todas as qualificações. E temos os módulos específicos de cada qualificação, certo? O armador de ferro tem um módulo específico com 108 horas, que ele tem as unidades curriculares de corte e dobra de aço e montagem de armações. Só lembrando que cada unidade curricular dessa, ela foi houve a tentativa de ser um vínculo direto com os elementos de competência que foram identificados na construção do perfil. Se for analisar cada qualificação, os seus elementos de competência geraram unidades curriculares. Muitas vezes houve a junção de dois elementos de competência para criar uma única unidade curricular, ou mesmo um elemento de competência gerou diretamente uma unidade curricular. Então, como havia falado, do armador de ferro, tivemos duas unidades curriculares, que a primeira é o corte e dobra de aço, e a segunda é a parte da montagem das armações. O carpinteiro de obras, que também teve duas unidades curriculares em seu módulo específico, uma que trata do corte de peça de madeira, e a segunda que trata da montagem e desmontagem de formas e escoramentos de estrutura de madeira. Temos também o carpinteiro de estrutura de telhados, né, que teve três, no caso, unidades curriculares, né, vinculadas aos seus elementos de competência. A primeira delas é o corte de peça de madeira para a estrutura de telhado, montagem de estruturas e, por fim, a unidade curricular de telhamento. Temos o pedreiro de revestimento,
ou melhor, pedreiro de alvenaria, que também tem 2 unidades curriculares. A primeira delas é elevação de alvenaria e a segunda a montagem de lajes pré-moldadas. O pedreiro de revestimento, também com 2 unidades curriculares, execução de revestimento argamassado, e a segunda unidade curricular, que é o assentamento de revestimento cerâmico. Temos o pintor de obras, né, que também teve 160 horas, com 2 unidades curriculares. Uma delas, a preparação do substrato, e a segunda, a aplicação de tinta e textura. O terceiro é o curso do gesseiro, que teve, na sua quantidade total de carga horária, 220 horas, com 4 unidades curriculares. A execução da vedação vertical, execução do forro, revestimento com argamassa e placa de gesso e confecção de elementos decorativos. Outro curso que foi montado é o montador de sistemas de construção a seco. Esse talvez seja o curso mais inovador dentro do itinerário nas qualificações, porque foram colocadas aí diversas, vamos dizer assim, novas tecnologias para essa qualificação, para essa ocupação. Por isso que o curso terminou com um total de 300 horas. E tem 1, 2, 3, 6 6 unidades curriculares no módulo específico. Uma unidade curricular que é elevação da vedação vertical em construção a seco. A segunda, que é a execução do forro. A terceira, que é revestimento com argamassa e ou placa. A quarta unidade curricular, que é a montagem de estruturas horizontais e lajes. E a quinta unidade curricular, a quinta, que é montagem de estrutura de escada, e a sexta, que é montagem de coberturas. Temos também o desenhista técnico de edificações, com um total de 160 horas, que no módulo específico teria 88 horas, onde vai ter 2 unidades curriculares. A primeira delas tratando da parte de elaboração de desenho técnico de edificação, e a segunda, a parte de organização de arquivos técnicos. Então, nessa primeira linha, vamos dizer aqui, temos todas as qualificações, né, que foram montadas nesse comitê, certo? Atendendo às demandas do painel de especialistas que foi criado, ou melhor, que foi trabalhado anteriormente ao próprio comitê, né, com a participação da equipe do Marcelo Pio, e, posteriormente, a criação do curso de mestre de obras, que não constava no itinerário anterior. Ele existia numa versão bem mais antiga, que a gente chamava de V0, né, e agora ele foi todo remodelado nesse itinerário feito em 2016. Ele possui também as mesmas unidades curriculares do módulo básico, e caso o aluno que venha querer fazer o curso de mestre de obras já tenha feito alguma das qualificações anteriormente faladas, ele pode realizar o aproveitamento dessas unidades curriculares do módulo básico. E no módulo específico, né, que aí traz duas unidades de competência, certo? Que geraram 2 módulos. O módulo específico 1, que é o planejamento dos sistemas construtivos, e o módulo específico 2, que trata da gestão do processo construtivo e gestão de pessoas. Então, o módulo específico 1 tem uma unidade curricular, e o módulo específico 2 tem 2 unidades curriculares. A gente quando trabalhou nas discussões dentro do comitê, considerou que o mestre de obras seria como se fosse uma requalificação, certo? Deixar bem claro que ele tem um requisito de acesso dentro do perfil diferente das demais qualificações. No comitê de edificações, né, no itinerário de edificações, melhor dizendo, só temos uma única habilitação técnica, que é o curso técnico em edificações. O curso técnico teve algumas alterações em relação à versão anterior, no sentido de quê? De que possa haver, após uma validação, esse aproveitamento das unidades curriculares que foram feitas no módulo básico de outras qualificações, e tem a inserção de mais uma unidade curricular, que é a de leitura e interpretação, ou melhor, de comunicação e redação técnica. Temos um módulo introdutório com 200 horas, que possui 3 unidades curriculares. Topografia, mecânica dos solos e desenho técnico de edificações. E aí, 3 módulos específicos, cada um deles vinculado às 3 unidades de competência que foram identificadas no comitê. O módulo específico 1
né, que trata da parte do desenvolvimento de projetos, que possui as unidades curriculares de projeto arquitetônico, projeto de instalações elétricas, projeto de instalações hidráulicas, projeto de estruturas, projeto executivo, documentação técnica e legalização de projetos. E mais uma novidade que houve nesse itinerário, nesse novo desenho do curso Técnico Edificações, que é a disciplina de a unidade curricular de pré-projeto 1, onde o aluno já vai começar a trabalhar o seu trabalho ou melhor, seu trabalho de conclusão de curso, ou mesmo fazer os projetos integradores. No módulo específico 2, que trata da parte de supervisão de execução de edificações, ele possui 1, 2, 3, 5 unidades curriculares: gestão de pessoas, processos construtivos, logística de canteiro e gestão ambiental, e materiais e ensaios tecnológicos, sendo a última unidade curricular desse módulo pré-projeto 2, onde o aluno já vai avançar um pouco mais naquele projeto que nós tratamos anteriormente, seja ele um projeto integrador, seja ele o trabalho de conclusão de curso, tal qual o departamento regional queira trabalhar. E no módulo específico 3, que trata do planejamento de obras, né, ele teve 3 unidades curriculares, que tratam do orçamento de obras, planejamento e gestão da produção, e a última unidade curricular, que seria para finalizar o curso, que é o projeto de pesquisa e inovação, onde ele iria finalizar esse projeto que ele já vem trabalhando ao longo do curso e fazer a apresentação dele. O curso a graduação tecnológica eu vou trabalhar um pouquinho mais à frente. Então aqui só para ficar evidente aqui o módulo básico, que ele é comum nas qualificações, certo? E também ele está presente na habilitação técnica. Introdução à construção de edifícios, leitura e interpretação de projetos, e a de qualidade, segurança e meio ambiente e saúde, certo? A ideia foi que realmente houvesse a execução daquela tão falada trilha formativa, né, que o aluno pudesse fazer o aproveitamento de estudos de níveis de formação diferentes. Então, passar da qualificação para a habilitação técnica, ele levar consigo alguma unidade curricular que ele possa fazer o aproveitamento, ou mesmo, após uma validação, ele não tem que repetir aquilo que ele já viu na qualificação anteriormente. E como eu falei anteriormente, aqui a apresentação geral, em forma de um mapa aqui, né, de todas as unidades curriculares dos módulos específicos das qualificações. Cada uma das que eu acabei de falar, com suas respectivas cargas horárias. Se for fazer uma análise bem clara do perfil profissional de cada ocupação, com a nomenclatura de cada unidade curricular, vocês vão verificar que ela está sempre vinculada aos elementos de competência que foram identificados pela equipe do Comitê Técnico Setorial de cada ocupação. Ok? Bom, aqui tem um mapa de uma visão mais ampla, mas que a gente consegue enxergar, né, o caminho que o aluno pode seguir dependendo da vocação dele, da identificação dele com determinada ocupação. Nós consideramos que esse módulo básico ele poderia ser tratado, poderia ser ofertado dentro de cada regional como se fosse uma iniciação profissional, né? Então temos, por exemplo, um curso de iniciação de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, introdução à construção de edifícios, ou mesmo de leitura e interpretação de projetos. Daí ele, se sentindo vocacionado, se sentindo como apto a entrar nesse mundo da construção civil, principalmente das edificações, ele poderia galgar uma qualificação profissional, seja ela com armador de ferro, carpinteiro de obras, carpinteiro de estrutura de telhados, todas essas qualificações que nós apresentamos anteriormente, que elas seguem aqui nessa segunda linha dessa apresentação. Então tem cada ocupação aqui com as suas unidades curriculares. Há também a indicação de aperfeiçoamentos profissionais para cada qualificação, certo? Como que foi pensado, ou como é que foram pensados esses aperfeiçoamentos profissionais? Dentro das competências que cada ocupação tem, foram identificadas novas capacidades técnicas que podem ser desenvolvidas a cada um desses profissionais. Então, por exemplo, o armador de ferro foi pensado no aperfeiçoamento em operação de equipamento de corte e dobra, ou um aperfeiçoamento em técnica de montagem de armação de estruturas de concreto protendido, já que no curso de qualificação
que foi trabalhado, ele não iria trabalhar essas capacidades específicas que foram citadas aqui. Então, o aperfeiçoamento profissional iria, vamos dizer assim, como o próprio nome diz, aperfeiçoar ou criar novas capacidades técnicas em cada uma dessas ocupações. Carpinteiro de obras, técnica de montagem de formas metálicas, aqui até pode haver uma sobreposição, né, uma redundância, pela apresentação que foi feita anteriormente lá do montador de andames, que também vai fazer a montagem de formas metálicas, né? O carpinteiro de estrutura de telhados, foi criado um aperfeiçoamento em técnica de montagem de coberturas especiais. O pedreiro de alvenaria, nós trabalhamos 2 aperfeiçoamentos, que foram as técnicas de impermeabilização de edificações e elevação de alvenaria com o uso de blocos refratários. O pedreiro de revestimento, foram pensados 3 aperfeiçoamentos, que é o técnica de aplicação de porcelanato líquido, aplicação de revestimento industrializado e técnicas de impermeabilização de edificações. O pintor de obras, foi pensado no aperfeiçoamento de técnicas de pintura com efeitos decorativos. O gesseiro, não foi identificado nenhum aperfeiçoamento naquele momento, né, já que também muitas atribuições ou muitas novas funções que poderiam ser enxergadas por gesseiro, nós incluímos no montador de sistema de construção a seco. Né? Então, você vê aqui que tem uma grande quantidade de unidades curriculares, e foi pensado aqui num aperfeiçoamento que foi o técnicas de execução de pisos flutuantes. O desenhista técnico de edificações, foram identificados esses aperfeiçoamentos aqui: técnica de modelagem, edificações BIM, técnicas de fotorrealismo, iluminação, e técnicas de modelagem de famílias e componentes BIM. Lembrando que o desenhista, a competência que foi identificada dele, não é assim no sentido dele se responsabilizar pela confecção do projeto, é apenas desenhar o projeto por si só, desenvolver o projeto, melhor dizendo, a partir de informações recebidas por um profissional de um nível de formação acima, seja ele um técnico de edificações ou mesmo um engenheiro, um arquiteto, entre outros. Bom, e aqui tem o conjunto das qualificações. Para a habilitação técnica, né, temos aqui o mesmo módulo básico, como foi falado anteriormente, né, com a única unidade curricular que é diferente no módulo básico das demais qualificações, que é a comunicação e redação técnica. Lembrando que a ideia do comitê é que não haja um aproveitamento direto das unidades curriculares das qualificações para a habilitação técnica. Tem que haver uma validação, já que são níveis de formação diferentes, já que as qualificações estão no nível 2 e a habilitação está no nível 3, segundo a metodologia Senai de educação profissional. Então tem que ser feita alguma validação para haver esse aproveitamento de unidades curriculares entre níveis de formação diferentes. O módulo introdutório com topografia, desenho técnico, edificações e mecânica dos solos. Módulo específico 1, com materiais e ensaios tecnológicos, processos construtivos, logística de canteiro e gestão ambiental, e gestão de pessoas, e aqui é aquilo que eu falei anteriormente do pré-projeto 1, certo? Aqui é o caminho que o aluno vai seguir. Lembrando que os módulos têm pré-requisito entre si, então o aluno não deve passar para o módulo específico 2 sem anteriormente fazer o módulo específico 1. Módulo específico 2, com documentação técnica, ação de projetos, projeto arquitetônico, projeto de instalações, projeto de estruturas, projeto executivo e pré-projeto 2. E o módulo específico 3, com orçamento de obras, planejamento e gestão da produção, e o projeto de pesquisa e inovação. Para terminar o curso, ele ter, vamos dizer assim, um projeto integrador ou mesmo um trabalho de conclusão de curso, como o DR queira trabalhar. Dentro da visão do técnico de edificações, também houve uma mudança na ordem das unidades de competência, certo? No curso da versão anterior, primeiro ele desenvolvia projetos, depois ele supervisionava e, por fim, planejava. Só que muitas vezes o aluno ele iria desenvolver projetos sem conhecer da parte de materiais de construção, entre outros conhecimentos do processo construtivo. Então, a ideia do comitê foi inverter a ordem. Primeiro ele faz a parte de supervisão, onde ele vai conhecer os materiais, os processos construtivos, para depois, no módulo específico 2, ele trabalhar com o desenvolvimento de projetos. E, por fim, foram pensados aqui também, ou foram pensadas, melhor dizendo, algumas especializações técnicas, visando o perfil do técnico em edificações, ou seja, desenvolvendo novas competências a esse técnico.
A primeira delas foi a especialização em padrões de desempenho de edificações habitacionais, segundo a norma NBR 15575. Esse tema aqui foi muito tratado no painel de especialistas antes do comitê, foi um assunto que ficou bem evidenciado que deveria ser trabalhado nesse novo itinerário. Então, se for verificar a miúde ali nos conhecimentos de cada uma das qualificações ou mesmo da habilitação técnica, em algum momento é tratado desse assunto. Outra especialização foi a especialização em metodologia BIM, também foi outro assunto que ficou bem evidenciado no painel de especialistas, né, que na época se trabalhava com vamos dizer assim, uma visão de futuro de 5 a 10 anos, certo? E 2 aperfeiçoamentos aqui, que foi o aperfeiçoamento em técnicas de modelagem de famílias e componentes BIM para o técnico em edificações, e o aperfeiçoamento em construção enxuta, Lean Construction, também para o técnico em edificações. Outros aperfeiçoamentos que foram pensados foi a utilização de softwares para elaboração de orçamentos de edificações, aperfeiçoamento de elaboração de projetos para construção civil com CAD, aperfeiçoamento em fundamentos de sistema de gestão integrada, SGI, aperfeiçoamento em elaboração de projetos de instalações com softwares auxiliares, né, não só o CAD, mas com plugins ou outros softwares que venham auxiliar na elaboração de projetos de instalações. Aperfeiçoamento em utilização de aplicativos computacionais para acompanhamento e planejamento de obras, né, que ele já vê isso, o técnico de edificações, no planejamento e gestão da produção, mas seria na utilização da ferramenta propriamente dita. Aperfeiçoamento em preparo, controle e recebimento de concreto. Aperfeiçoamento em elaboração de projetos topográficos e aperfeiçoamento em manutenção predial, tendo em vista também que esse tema de manutenção predial foi um tema bastante discutido no painel de especialistas. Então aqui fecharia, vamos dizer assim, a trilha formativa até a habilitação técnica, que foi trabalhado né, esse itinerário com esse grupo do comitê que eu apresentei anteriormente. Numa segunda fase, foi trabalhada essa graduação tecnológica, do tecnólogo em controle de obras. Houve aqui uma participação intensa, na época, do DR do Paraná, a coordenação metodológica do Jonas Rolink, aqui do DR Ceará, e esse curso de graduação tecnológica foi estruturado dessa maneira aqui, com um módulo básico, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou melhor, 9 unidades curriculares, 10 unidades curriculares, né, 9 unidades curriculares. Um módulo introdutório com 3 unidades curriculares, e aqui o módulo específico 1 e o módulo específico 2, certo? Que possui essa quantidade de unidades curriculares como estão descritas aqui nessa relação. Essas unidades curriculares que estão sombreadas em vermelho, é que poderia, a partir de um processo de validação, haver um aproveitamento da habilitação técnica para o curso de graduação tecnológica, né? Seria uma forma também do aluno seguir essa trilha formativa, ele ter vamos dizer assim, uma evolução do técnico de edificações, caso o DR oferte a graduação tecnológica em controle de obras, certo? Até a nomenclatura que está aqui não está adequada, tá? É tecnólogo em controle de obras. E que teria uma carga horária total de 2.400 horas. Então, foi essa a visão do Comitê da Construção Civil na área das edificações, né? E foi trabalhado em 2016, como eu falei anteriormente, e apresentado para os DRs em agosto de 2000, no final de agosto de 2016. Alguns DRs já estão trabalhando com os cursos nessa versão, né? Já tem implantado, seja alguma das qualificações, ou mesmo a própria habilitação técnica, já que ela não foi trabalhada na mesma data dos demais comitês que estão sendo trabalhados, ou que estão sendo apresentados nessa edição do E2E. Agradeço aí a atenção de todos e, caso haja alguma dúvida, a gente está à disposição para responder.